Oi, estamos ao vivo. Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos lá para mais uma live aqui, para esse nosso quadro, né, que carinhosamente eu tenho chamado de mentoria no Insta. Então, mentoria ao vivo no Insta. Aqui nesse horário eu respondo a sua dúvida, a sua pergunta, a sua dificuldade, o seu ponto de nó, o seu impedimento que de alguma forma hoje te afasta de fato viver de consultório. Então seja bem-vindo e bem-vinda, vão chegando por aí. Vamos lá nesse nosso momento aqui de encontro, de troca, de compartilhar de experiências e que tudo isso faça sentido para você, para sua vida e para sua carreira. Espero que esteja tudo bem aí com você e com os seus e bora. Recapitulando. Eu gosto sempre de fazer uma revisão aí geral do nosso dia. E é incrível essa oportunidade que todos nós temos. Ainda está aí, né, disponível para você assistir a live que eu fiz com a Ana Paranzini, psicóloga, que tem um trabalho incrível aí na área de orientação de pais e famílias, né, com a ideia principalmente ligada a questões da criança e do adolescente, mais da criança. E tá aí. Que show, Carolina, consegui estar ao vivo. Muito bom isso. Então essa live está ainda aí disponível para você. Às 18h25 é sempre uma história para te inspirar. Hoje eu vou falar com a Caroline Holanda, psicóloga de São Paulo. Tem um trabalho lindo aí focado em autoestima feminina, autoestima e relacionamento, né, para mulheres. E com certeza tudo isso vai te abrir uma janela aqui de possibilidades. A gente vai falar bastante sobre superação. Então às 18h25 são lives inspiracionais, histórias inspiracionais para te ajudar no seu caminho. Ponto. Bora lá. Às 1h05 eu respondo a sua pergunta ao vivo aqui comigo. Então, se você tem alguma dúvida bem específica, tá? De preferência, uma dúvida estratégica, algum ponto de nó aí na sua carreira, entra aqui comigo que eu vou te responder nesse nosso horário da 1h05. Hoje eu entrei um pouquinho mais tarde aí, mas coisas da vida, né? Então, fato. 18h25, uma live para te inspirar, 3 lives por dia, de segunda a sexta. E é isso que a gente vai fazer. Nayara, autoestima profissional, foi o grande presente que o VDC me trouxe. Show, gente. Hoje pela manhã, 7h25, uma live com cara de puxão de orelha. Mas se você tá aí, né, e tem dificuldade em se valorizar, tem dificuldade de fazer as suas escolhas, tem dificuldade em entender que realmente os limites que você coloca são parte, né, do seu processo de liderança, de protagonismo da sua própria carreira, de quiçá, né, eu imagino até, que da sua própria vida também, eu te convido a assistir a live de hoje. Não foi uma live muito gostosa, assim, no sentido de tecer só elogios e sorrisos, não. Mas com certeza quem assistiu entendeu que assumir liderança, assumir e tomar decisões, tudo isso, com certeza, né, consequentemente, gera um crescimento muito grande para nós. Hoje pela manhã eu falei que ainda tem muito psicólogo que de algum jeito espera no outro, espera do conselho, espera das pessoas, espera da família, espera dos pacientes, espera da vida um retorno. E às vezes essa atitude de espera faz com que a gente tenha, né, muito prejuízo na vida e não assuma o nosso lugar de protagonista, de quem sim é responsável por aquilo que está construindo diariamente. Então essa foi a live de hoje. E aí tá aí, ó, a Rafa, que bacana, adorei a live de hoje. Foi uma live com um tonzinho de chacoalhão, mas com certeza a minha intenção nessa nossa maratona aqui é te ajudar a sair do lugar. Porque parado, esperando a pandemia passar, esperando alguma coisa acontecer, esperando alguma coisa, sei lá, né, fluir aí, literalmente isso vai te afastar do movimento de sim viver de consultório. Quanto mais protagonismo, quanto mais atitude, e de preferência, lógico, né, obviamente, seguindo um caminho que já foi testado e validado, a gente tem sim muito mais chance de fazer aquilo que precisa ser feito. Então a minha reflexão é, quais são as escolhas que você precisa fazer? Dentro dessas escolhas você precisa e é indicado, e eu falei bastante isso hoje pela manhã, qualquer pessoa que te ensine sobre qualquer coisa que envolve divulgação e desconsiderar a ideia de que você precisa ter um nicho de atuação, é importante que você desconfie, porque às vezes é o que você quer ouvir, mas não necessariamente é o que funciona. Eu até citei, né? Silmar, o chicote do amor essa semana tá solto, é verdade. Eu até citei pra vocês. Eu, logicamente, sonho com a possibilidade de um dia alguma nutricionista
chegar para mim e falar assim, Rosane, come tudo que você mais gosta na vida, não faz atividade física e pronto, vai ser linda e magra. Né? É o que eu gostaria de ouvir. Gostaria. Mas não necessariamente significa que é o que funciona. Tá provado por A mais B que não é muito por aí, né? Que se eu não fizer um esforço, dedicar atividade física, sair da minha zona de conforto e enfrentar o desafio, eu não vou ter a performance física que eu desejo. Então, assim, eu sei que para alguns essa escolha do nicho parece um maior desafio da vida, e eu sei que é desafiador, e é por isso que a gente tem um módulo inteiro dentro do VDC para te ajudar nisso. Mas eu também entendo que é uma barreira a ser superada e não evitada, né? Como algumas pessoas aí tendem a querer colocar. Então você precisa, sim, entender que fazer uma decisão importante é parte da sua jornada. É importante, sim, ter escolhas. Inevitavelmente, todo o processo de escolha por algo significa abrir mão de algo também, mas é um ponto que nós precisamos trabalhar na nossa emoção e eu desejo de verdade que você faça. Então, entra aí, assiste essa live de hoje, mas assista com o coração aberto, tá? De verdade, assim. Não, a minha intenção não é que você fique com raiva de mim, a minha intenção é que você tenha resultado. E às vezes, para ter resultado, eu preciso tirar você dessa zona de conforto. E às vezes, um pouquinho disso é te confrontar. Então, eu acho que é um pouco de todo esse nosso crescimento. Recados dados, só lembrando aí da importância de você entrar para o nosso canal do Telegram. Ali também tem várias e várias informações e a forma mais próxima, tá? Para você ter conteúdo, ter contato com informações, com orientações, com informações, tudo isso que ajuda bastante na caminhada. Bora lá, vou responder algumas dúvidas aqui, né? Lembrando que nós vamos juntos até aproximadamente 1h50, porque às 14 horas normalmente eu tenho uma outra atividade aqui. E com certeza nesse tempo nós conseguimos ter um bom caminho. Vamos lá. A Ana Caroline, acho que foi a primeira que mandou. Vamos lá se a Ana consegue entrar. Ana Caroline. Vamos ver se vai. Esperando. Será que foi? Oi! Aí! Oi, Carol! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Atrasou um pouquinho aqui pra mim, mas deu certo. Ele tá dando uma travadinha, mas eu tô te ouvindo. Ai, sim. Deixa eu tentar arrumar aqui, ver se ajuda. Tranquilo. Eu deixei no tripé. Tá. Dá pra ouvir? Dá sim, com certeza. Ótimo. Então, eu tenho acompanhado, né, as lives, às vezes eu não consigo assistir no momento, mas eu sempre a gravação salva. E aí ontem eu estava, né, ouvindo sobre a sua história, né, toda essa questão de no começo trabalhar com convênios, né, às vezes não ter muito um objetivo. E eu também me formei faz 2 anos, terminei uma pós agora em avaliação e estou começando a atender clínica, né? O meu nicho seria crianças e também trabalhar com pais, porque eu tenho já uma experiência com isso, né? Me formei no magistério, então eu tenho uma proximidade com esse público, né? De crianças e pais. E aí eu fico me questionando às vezes... à aprendizagem, é isso, Carol? Isso, também. Porque, aí eu terminei a minha... ou adolescente é só a faixa etária do público que você quer. O nicho, ele direciona a partir da dificuldade. Então, assim, o que tem no comportamento das crianças que você quer, né, de alguma forma aí, ajudar em processo de intervenção, e o seu assunto é sobre a dificuldade. Para quem você fala? Para as famílias que têm crianças naquela faixa etária ali que você quer atender. Só para a gente não desconstruir a ideia aí do conceito. Isso, E aí eu comecei a atender clínica, né? E eu percebi muito a demanda de trabalhar emoções, trabalhar sentimentos. E esse está sendo o meu trabalho, sabe? Mostrar para os pais, mostrar para as crianças esse lado mais da inteligência emocional, enfim. E aí, como eu estou começando, né? E ouvindo você da questão de plano de saúde... eu fico nessa dúvida, sabe? Porque, por exemplo, particular, eu tenho um cliente, né? E aí eu atendo um grupo em voluntariado, né? Que foi organizado aqui na minha cidade, interior do Paraná.
e a gente atende voluntariamente, então seria atendimentos gratuitos. E eu também faço esse trabalho gratuito, né? Porque eu sei da importância de levar a psicologia também para um público que não tem condição de pagar. É a clínica Mas eu social de preciso ter um verdade, retorno né? financeiro. Isso, mas eu preciso ter um retorno financeiro, né? E eu penso muito em aderir a plano de saúde, sabe? Mas eu sei que também eu tenho que ter um plano, né, de carreira e tenho pensado muito nisso, tenho tirado algumas coisas do papel, porque eu tenho feito, por exemplo, um grupo no meu Instagram de inteligência emocional. Então é um trabalho gratuito onde eu desenvolvi um material em PDF para os participantes. Estou desenvolvendo diariamente atividades com eles, mas eu preciso de um retorno. Eu não sei o que eu posso fazer para ter um retorno financeiro, sabe? Tá, então vamos por partes. Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte... Falei demais, né? Não, fica tranquilo, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. E eu vou compartilhar contigo aquilo que ontem eu falei, né? Que um dos meus maiores erros era entender o seguinte. Decisões precipitadas para solucionar problemas que aparentemente pareciam urgentes. Então, não vou nem falar de decisão precipitada. Vou falar de decisão que pareciam ser a solução ideal para resolver um problema urgente, mas que não se sustenta a médio e longo prazo. O que eu quero te dizer, Carol? Rô, então eu quero atender plano de saúde para eu ser mais conhecida na minha cidade. Não vai adiantar absolutamente nada. O paciente que for procurar a Ana Caroline porque ela atende pelo plano, ele vai querer a Ana Caroline enquanto ela estiver no plano. O dia que ela sair do plano, ele escolhe outra pessoa do plano. O paciente de plano de saúde, ele é fiel, né? Ele é fidelizado pelo plano e não pelo profissional. Isso é muito natural. Na vida real, é assim que acontece. Né? No mundo ideal, nossa, eu fiz um excelente trabalho, nossa, essa pessoa tinha que continuar comigo. Isso não acontece na prática, né? Assim, isso acontece muito pouco. A grande maioria não vai. Ah, mas eu quero ficar conhecida. Você vai ficar conhecida para mais do mesmo. Quando um paciente te indicar, uma família te indicar, vai falar assim para a amiga dela, vai lá na Carol, ela é excelente e atende pelo plano X. A família vai chegar para você, então ela não vai chegar assim, se o seu objetivo for, vou me tornar conhecida, porque naturalmente outras pessoas vão vir, você não sai do ciclo do plano. É o que aconteceu comigo, foi por isso que eu fiquei tantos anos, tá? Eu fiquei com aquela ideia de que não, o plano que eu atendia, que era o maior do meu estado. Então, assim, a maioria das pessoas tem ele, a grande maioria. Na época ainda mais do que era hoje, mas na época era muito mais forte. Ok, e eu pensava, poxa, mas aí quando a pessoa entra em contato, eu vou falar que eu não atendo pelo plano? Aí a amiga, eu atendo e ela não atendo? Como é que a gente gerencia isso na prática? Então, de novo, não funciona. Se eu pudesse voltar no tempo, Carol, eu não iria para plano de saúde, de forma alguma. Porque eu entendo que é a forma mais valorizada do nosso trabalho. Hoje uma pessoa me mandou aqui agorinha falando que uma amiga recebeu uma proposta de atender por R$10 a hora. É o que a maioria dos planos pagam, tá? Assim, na hora... Porque, não, a sessão você vai receber, sei lá, R$30. Só que tem os impostos, tem as taxas, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. No final, a grande maioria, quando entra o dinheiro no seu bolso, é por volta disso aí, R$10, R$15 por uma hora de atendimento. Para trabalhar com família, com criança, será que vale a pena? Entendeu? Então, assim, o que eu faria? E até O que eu faria? Até eu tive uma experiência, né? Por exemplo, eu dei uma entrevista sobre o voluntariado e aí, né, apareci na cidade, não é uma cidade grande, tem 80 mil habitantes, e eu vi que teve um retorno. Então, eu entendo que quanto mais eu aparecer nesse sentido, né, mais a ênfase também ao meu Instagram, eu não tenho problema nenhum em aparecer, gosto de me comunicar com as pessoas, eu vi que tem um retorno, né, mas às vezes é um retorno que demora um tempo, né? Aí é onde eu quero chegar. Se você quiser tomar uma decisão baseada numa necessidade de hoje, mas que ela não vai se sustentar ao longo prazo, quer dizer, daqui um ano pode ser que você se arrependa ou pelo menos se veja, porque aquilo. Qual que é o grande problema do plano? A gente cria uma dependência do que teoricamente parece ser garantido. Tem muita gente que pode estar nesse momento falando assim, ainda bem que eu atendo pelo plano, né? Olha só, tá pouquinho, mas ainda tem. Mas isso é o grande risco, porque de alguma forma a gente fica na ideia da conta-gota,
porque está garantido. Porque a gente quer segurança, isso é natural. Agora, eu me pergunto sempre o que você poderia estar fazendo maior? Logicamente que isso vai te desafiar. Não é natural. Você não vai sentar e as pessoas vão aparecer do nada. Isso é fato, não existe isso. Mas você vai fazer o que precisa, você vai ter que ter um esforço e às vezes ao invés de ser uma gotinha que fica pingando, você tem muito mais controle numa ideia que pode ser muito maior. Só que isso depende de perfil. É assim, é o seu perfil de enfrentar. É de olhar e falar assim, pode não ser a solução mais fácil, porque ela não é para curto prazo. Posicionamento, divulgação. Ontem eu até falei numa aula para os alunos aqui. Tem gente que pensa, vou gravar um vídeo hoje, amanhã eu tô com a agenda cheia. Esquece, gente, isso não existe. Sim. Então assim, não é, eu fiz uma divulgação hoje, amanhã tá tudo pleno. Gente, vida real, né? Se fosse assim, ninguém tinha problema com nada. Não existe nada no mundo hoje online nesse nível. Então você vai fazer. E os resultados vão começar a acontecer. Qual que é a diferença? Eles são sustentáveis. Você vai aprender a fazer. Eu falei com a Gabriela, psicóloga de Salvador, antes de ontem na live. E ela falou, se amanhã a minha agenda ficar vazia 100%, em um mês eu tô com ela cheia de novo. Porque eu sei fazer. Eu sei atrair as pessoas certas. Então, às vezes, Ana, a gente fica muito focado no resultado. Eu preciso ter agenda. E às vezes a gente toma uma atitude precipitada para resolver um problema, mas não uma coisa que vai sustentar a longo prazo. Eu caminharia muito mais para divulgação inteligente, fazer o seu posicionamento, criar o seu nome. Só tomar um pouquinho de cuidado, tá? Porque quando você anuncia muito essa ideia do voluntário, levanta muito aí a bandeira, você pode atrair muita gente com essa visão. Se você conseguir separar essas duas coisas para as pessoas entenderem onde você faz uma coisa, onde você faz outra, isso vai ser melhor para você também. Mas seria muito melhor, né? Assim, de uma visão de planejamento de carreira, que você enfrentasse essa dificuldade agora, para daqui 1, 2, 3 anos, você tá aqui, ó, pronto, problema resolvido, etapa resolvida, tá na hora de subir outro degrau. Do que tentar tentar colocar um band-aid agora no problema, mas a ferida não tá cicatrizada, ela tá só um pouquinho. Daqui um mês ela fala, opa, tô aqui de novo. Entendeu? O plano de saúde não se sustenta. É um problema que você vai lidar com ele sempre. E às vezes, o sempre passam 7 anos, passam 10, passam 5, passam 2. Entendeu? É esse o meu medo, né? Porque eu não tenho muita experiência quanto a isso. E tanto no meu perfil profissional, eu não divulgo do voluntariado. Né? Tem um perfil só do voluntariado, que né, o grupo todo fez e está divulgando. Isso, então, no meu perfil não tem nada quanto a isso. A única coisa é dos atendimentos sociais, que eu também ofereço, né, um valor mais baixo para quem não tem condições, obedecendo alguns critérios, né? Então, não é todo mundo. Né? A questão de renda, a questão de estudante, eu atendo num preço social. Mas é isso, sabe? Oferecer serviços que eu possa monetizar, né? Cobrar por isso. E essa é a minha dúvida, sabe? O que eu poderia fazer quanto a isso? Você precisa criar um posicionamento, principalmente seguindo aqueles princípios que eu venho falando aqui. Define uma área, define um nicho, define um público, começa a se posicionar, mostra para essas pessoas que são, né, dentro desse nicho, seu público-alvo, que existe uma demanda e que a partir dessa demanda, né, então existe uma necessidade, e que a partir dessa necessidade aqui você tem um serviço que é o atendimento ou outros serviços. Grupo de desafio, curso, roda de conversa, grupo terapêutico, grupo de orientação, grupo de apoio. Não, aí o serviço tem um monte. Mas o que importa é o posicionamento. É como você cria uma autoridade da Ana Caroline como psicóloga que atua e ajuda as pessoas em X. Então, é por isso que tudo começa, né? Grande parte das vezes no processo da divulgação. Certo, Carol? Valeu? Fez sentido? Certo, muito obrigada, Rô. Estou acompanhando aí. E é muito bom isso. Muito obrigada. Show, valeu, sucesso. Tchau, tchau. Tchau. Sempre com esse ponto, viu, gente? Vale bastante a pena pensar. Às vezes a gente cria muita ilusão. Eu vou lá atender pelo plano para me tornar conhecida. Você vai tornar conhecido seu nome para mais do mesmo, tá? Eu vou fazer isso porque eu vou atrair mais pessoas. Você vai atrair pessoas iguais ou semelhantes. Pessoas que querem você para ali linkar com a ideia do plano. Esse é um ponto. Então, cuidado com isso. Não, mas eu quero ter experiência de atendimento. Pode ser que seja um caminho, então, porque você vai ter volume de atendimento. Mas não que isso signifique que você tenha uma renda sustentável, principalmente a médio e longo prazo. Ontem também foi um assunto, né? Quando eu falei dos 3 erros que eu mais cometi aqui ao longo principalmente no início da carreira.
é muito isso, assim, não ter planejamento, não ter visão de que essa atitude, e é uma coisa que a gente fala muito dentro do VDC, a atitude que você tem que tomar agora, ela tem que estar linkada com o objetivo final lá na frente. Porque senão você está sempre recomeçando e a coisa não vai, entendeu? E o tempo vai passar. Fato. Fato. Então, planejar a carreira é entender, eu vou fazer isso aqui porque isso me abre isso, que me abre isso, que me abre isso. Show, tô num caminho. Se não, gente, a coisa não flui, tá? Deixa eu ver aqui, da Áustria. Só ver se eu falei certo, hein? Ai. Eliana, são as minhas dúvidas também. Fico muito feliz. Show. Núbia, sobre reembolso, cada plano tem uma política. E normalmente não é reembolso 100%. Mas... Aí, caiu. Mas é uma possibilidade, sim. É uma possibilidade. Só que, assim, a taxa de conversão de pacientes por reembolso, ela é muito baixa. Porque, às vezes, a pessoa, o paciente, ele tem preguiça, de verdade. Vida real de consultório, tá? Preguiça de fazer os trâmites que ele precisa fazer, não é você, que ele precisa fazer lá para ter o reembolso do plano de saúde. Tem gente para tudo, né? Inclusive isso. Jaqueline, mas é uma possibilidade, sim, tá? Aqui em Goiás mesmo tem muito plano que reembolsa bem, assim, para as pessoas. Mas aí é a política de cada um. Vamos ver se a Jaque consegue entrar. Entrou? Foi? Não foi? Só estou me ouvindo? Oi, teste. Foi não, deixa eu ver aqui. Não foi. Quem quer entrar, fala um euzinho aí nos comentários, deixa eu ver. Quem tem uma pergunta que quer aqui que eu responda a sua pergunta, fala eu aí nos comentários para eu entender se você está no momento da pergunta certa. Travou? Eu? Muyunarski, é isso? Muyunar? Deixa eu ver. Se eu errei seu nome, você já me desculpa, por favor. Manda aí na solicitação, Kelly. Aqui não tá aparecendo nenhuma para mim. Olha, quando você entra, aparece aí, ó, solicitar. Aí pede para que eu consiga colocar você aqui. Vamos ver se vai. Tati, apareceu para mim aí você, eu já coloquei, tá? Vamos ver se vai. Aí. Oi. Olá! Tá me ouvindo, lindona? Eu não falei seu nome errado? Eu falei seu nome errado? Falou. Então me repete, fala. Eu me chamo Tati Mujnarski Guimarães. Mujnarski. É Tati. Mujnarski. Tá bom. É porque Isso, primeiro exato. é o sobrenome. Vou nem falar o nome para não pronunciar. Vamos lá, Tati, o que eu posso te ajudar? Sim. Então, na verdade, assim, eu venho de uma história bem parecida da colega, né? Convênios, muito parecido com a sua história também. Eu tenho hoje aqui em Guarulhos, São Paulo, uma clínica de psicologia e especialidades, mas na verdade estou bem descontente, né? Porque assim, o plano realmente paga muito baixo e quando chegam todas as contas, aí a história muda, né? Então, assim, venho te acompanhando, porque veio também através do anúncio e tal, né? E eu falei, nossa, que legal. Aí entrei no VDC, tô acompanhando as aulas. E aí fiz o meu Instagram, né? Instagram profissional, para começar a mexer. Qual é a minha grande questão? Como eu tenho já os pacientes de convênio, né? E eles estão com o meu Instagram, como é que fica também essa questão do posicionamento, né? Porque ali entra essa coisa, eles vão me seguindo, ou acaba mudando muito a linha, né? Porque eu gosto de trabalhar a questão do relacionamento com as mulheres. Então, me envolve muito essa questão de como realmente eu preciso me posicionar com relação a isso. O que eu te diria, Tati? Foca no assunto, foca na dor, né? Que aí você sabe ali a ideia de entender quem é essa persona. E nesse primeiro momento, até o seu Instagram, principalmente assim, criar uma atração, né? Assim, ter força, ter engajamento, ter alcance, ter compartilhamento, ter aquela ideia do envolvimento, não é o mais importante. Porque assim, você não tem controle sobre isso, as pessoas já te conhecem, você já tem um posicionamento sobre a questão de que elas já reconhecem você como profissional. E elas vão entrar no seu Instagram. Teoricamente, o seu Instagram profissional ele é público, então você não tem controle sobre isso.
Se essas pessoas estão lá e elas são do convênio, não importa, porque elas vão absorver lá é o seu conteúdo. Não é a ideia, assim, não é nada relacionado a atendimento em si. O foco da divulgação não é essa, não é esse, né? Então, a ideia aqui é, deixa um pouquinho de lado a ideia do convênio e foca no conteúdo para você atrair agora as pessoas que você quer e que tenham perfil para um pagamento particular. Qual vai ser? Então, para divulgação, para Instagram, isso não é um problema. Qual que é a sua maior dificuldade agora? É na procura. É quando essa pessoa entrar em contato, não sei se, se você tem secretária ou quem faz ali o primeiro contato com ela por telefone. Essa pessoa tem que estar muito bem treinada para conseguir filtrar quem é a pessoa que quer pelo convênio e quem é a pessoa que pode ser atendida por você pelo o trabalho particular, né? Então, uma das coisas é você perguntar aquela início de conversa básica ali que eu sempre ensino vocês. Como que essa pessoa te conheceu? Então, mesmo que seja uma secretária, ela tem que saber como te conheceu. Lá no seu Instagram, eu não colocaria nada relacionado a convênio nenhum. Então, é a Tati, psicóloga, 100%, nem nada que relacione o seu nome a nenhuma entidade ou nenhuma coisa assim. Porque se a pessoa viu o seu Instagram e ela vai comunicar para você ou para a secretária ali, olha, eu vi o Instagram, estou acompanhando, vi a live, vi o vídeo, vi o texto. Ah, quero saber como é que o trabalho dela funciona? Aí a sua secretária ou você tem uma conversa de proposta de valor toda ligada para isso. Agora, quando é a pessoa que veio do plano e uma outra ideia. Então, para divulgação, isso não faz diferença. Então, ali também no Instagram tem essa necessidade. Como é que funciona? Eu tenho que seguir eles também? Não. Isso, não existe nada disso. Não, de jeito nenhum. Não tem essa história de a gente ficar seguindo paciente, não. Você vai no Instagram, a sua conta é profissional. Na sua conta profissional, o ideal, e tem isso lá nas aulas, tá? É você seguir marcas de outros profissionais ou outros profissionais que possam ser seus parceiros, para você propor parceria. Agora, o público final, de jeito nenhum. Olha para você ver. Os maiores Instagrams, né, as pessoas de maior referência das mais diversas áreas, você vai ver lá que eles seguem 10, 20, 50, 100 pessoas no máximo. Porque são pessoas de assuntos que eles têm realmente um interesse. E não essa história. Porque o Instagram começou assim. Para ele criar atração, há uns 4 anos atrás, era me siga, siga de volta. Me siga que eu te sigo de volta. Para crescer. Só que essa estratégia já passou há anos. Até porque essa história de seguir de volta não foi a pessoa que quis te seguir, para começar. Segundo, não significa que ela seja interessada no seu conteúdo. Terceiro, tem muito colega, muito psicólogo que tem número de vaidade no Instagram. Não tem alcance nenhum, mas tem um número lá de 1000 pessoas. Olha que incrível. Pra nada. Entendeu? Então, ó, eu prefiro o trabalho de formiga, que eu tava falando pra Carol agora. Eu prefiro o trabalho de formiga, mas que chega um momento que eu descanso. E tá tudo bem, agora a máquina funciona pra mim. Do que tá ficando nessa ideia de, então eu vou tomar uma atitude agora que, nossa, né, muita gente lá quando o Instagram começou, tocou robozinho, né? O mercado negro aí do marketing digital. Robozinho, comprou seguidor, aquela coisa. Hoje essas contas pagam um valor altíssimo, né? Porque o Instagram direto faz um limpa, bloqueia, trava, pelo monte de coisa. Que foi feita errado lá atrás. Para ter uma vaidade. Sim, e na verdade o que traz também muito essa relação com o convênio, eu tenho bastante paciente particular também, né? Mas já vem de uma classe, de um público que eu não consigo cobrar muito. Sim, não é o público que você vai, que tem. Então né? fica mais delicado. Sim. Então tem que ser através desse posicionamento. Sim, mesmo. E ele vai vir com o conteúdo certo, direcionado para a dor certa e, teoricamente, para o público certo. E aí não tem diferenciação, entendeu? Tá? E vai ser lindo, você vai ver. E assim, de novo, Tati, ó, por mais que às vezes é um desafio imenso começar, mas começar certo é muito melhor do que começar de um jeito mais ou menos para daqui a pouco ter que consertar, entendeu? Tá bom. Muito Show? Obrigada. Parabéns isso. pelo seu lindo trabalho. Valeu, lindona. Beijão para você. Obrigada. Valeu, tchau. Show. Gente, sobre menos alcance no Instagram, isso tá comum, tá? Instagram é uma empresa, ele quer cada vez mais que hajam anúncios patrocinados e existe uma disputa de atenção, né? Muito normal aí. Ele quer, Jaqueline, vou chamar você, tá? Ele quer mais e mais alcance. E dentro disso é um leilão, né? Mas assim, eu acho que também é por uma ideia de que a gente tem gente demais na internet nessa quarentena. Então, de alguma forma, isso está influenciando.
Jaque, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Só tá travada a sua imagem, mas vamos ver se você consegue fazer a pergunta. Oi, tá me ouvindo? Bom, você tá me ouvindo? Sim, sim. Então, Rô, depois de trabalhar bastante em RH, aí agora eu vou voltar, eu atendi por um tempo, né, e agora eu vou voltar com força total para nossa área, que eu gosto muito, né? O meu Instagram já está voltado a página para transtorno depressivo. Então tem bastante conteúdo lá sobre obesidade, sobre depressão no trabalho, enfim, tudo voltado para a área de depressão. Só que zero agendamento. Não tenho nenhum agendamento, nenhum paciente ainda. Queria saber de você alguma dica, porque por enquanto estou investindo muito no feed e nos stories. Só que eu não fiz vídeo ainda, não sei o quanto isso pode impactar, né? Eu até fiz uma semana de teste de tráfego pago para ver se dava um resultado, e está dando bastante resultado em relação a seguidores, está aumentando o número. Mas não sei o que você pode dar de dica também para... Você tem esse Insta há quanto tempo, Jaque? O Insta eu tenho há um bom tempo, mas o voltar mesmo para nossa área com foco em transtorno depressivo faz quase 2 meses. E dentro desses 2 meses você tem publicado lá com qual consistência? Diário. Mesmo em texto? Texto todo dia? Feed e stories. Tem comentário nos seus textos? As pessoas falam o que elas pensam do que você escreveu, assim, te chamou pelo menos, alguém te chamou pelo menos no direct para te perguntar alguma coisa, para perguntar 2 como é que vezes. funciona a consulta e tal? 2 vezes. Quantas pessoas em média tem lá te seguindo? 216. Ok. E essa base foi construída com anúncio e o que mais? Só com anúncio e feed e stories. Tá. Então, algumas hipóteses, tá? Primeira questão, você tem que entender o seguinte: o paciente que tem como característica principal a depressão, ele é mais resistente aos processos de tratamento, né? Você deve saber isso aí na prática clínica. É aquele paciente que a gente tem que ter uma linguagem muito diferente com ele, porque para ele já não existe muita saída, já não existe muita solução. Ele não acredita muito que existe um jeito de resolver a dor dele, ou muito menos, né? Às vezes até que a gente tem essa capacidade de ajudá-lo. Não porque ele não acredita no psicólogo, é porque ele não acredita que tem jeito para ele. Então, naturalmente, isso já requer da gente, na divulgação, uma comunicação muito diferente. Então, assim, às vezes uma visão, digamos que de publicações muito positivistas, para um paciente em depressão, normalmente não comunica, porque ele não acredita naquele positivismo, né? Numa visão de, tipo, coisas inspiracionais, frases motivacionais. Essa comunicação normalmente não acessa ele, porque ele não acredita que aquilo... Hã? O que eu posto mais de informação é mais para informação e para busca de auxílio, né? Porque nesse momento a pessoa precisa mesmo de alguém para ajudar ela a sair dessa fase ruim. Então, essa questão de positivismo, de autoajuda, que eu costumo colocar entre aspas, não tem esse foco, até porque ela não tem essa força de ver o lado bonito da vida. Sim, e é por isso que eu falo, assim, já é uma comunicação que normalmente não acessa. Ponto. Outra questão, são pessoas que são mais resistentes. 2, 3, eu acho que, terceiro ponto, né? 2 meses ainda é pouco, tá? De divulgação. A consistência no Instagram para gerar uma atração maior entre 6 meses a 1 ano. E com certeza, 200 e poucas pessoas ainda é pouco também. Rosane, mas o que é isso? São 200 pessoas, né? Mas é aquilo. A gente tem que entender o nível de engajamento dessas 200 pessoas com aquilo que você está dizendo. E pelo que eu estou entendendo, é pouco. Então, ainda é um número que, às vezes, assim, a gente não está nesse foco de que a gente precisa ter muitos seguidores é igual a agenda cheia. Não é não é lógica dessa forma, né? A nossa relação aqui. Mas se a pessoa também não engaja com nada, é porque a sua linguagem ainda não está acessando a dor efetiva dele no sentido de gerar nele um desejo por isso que você está falando. Porque uma coisa, às vezes, é informar sobre a dor.
Informar sobre a dor, já que ele sabe. Agora, a Uhum. sua comunicação tem que gerar nele uma ideia de que, poxa, eu preciso disso e eu preciso disso agora. E normalmente não é simplesmente convidá-lo para fazer sessão. É gerar Uhum. nele um movimento de reflexão que permeia entre esses dois caminhos. Existe um problema, eu estou informando você sobre um problema, mas existe também formas de sair desse problema. Esse caminho de saída precisa gerar nessa pessoa uma sensação de que eu quero. E aí você tem que treinar e afunilar a sua comunicação para isso. Vídeo normalmente é a forma mais eficaz de você fazer, porque no vídeo você tem interação. Eu acho que o engajamento aumenta, né, Rô? Sim, sim, sim. Vídeo, live, são formas, principalmente a live, tá? É uma forma de fazer isso aqui, ó. Ó, eu tô sentindo você, você tá me sentindo, a gente tá conversando ao vivo, tem uma troca, você pode entender. Então é um caminho. Outra Eu fiz questão. uma live semana passada, desculpa te interromper, eu fiz uma live semana passada com uma moça que tinha deficiência física, Uhum, mas com a questão de inspirar as outras pessoas nesse uhum, momento difícil, né? E uhum, foi legal. Só que no caso de depressão, eu não posso expor uma pessoa que tem uhum. depressão numa live Sim, para falar sim, algumas sim. coisas, enfim. Não, a live é você O que... sozinha informando sobre algum assunto. Ah, É entendi. você pegando um Legal. conteúdo para falar sobre aquele assunto lá, como se fosse Uhum, literalmente uma forma de informar, só que ao invés de ser por escrito, é falado, né? Na live uhum, ali. Outra uhum, questão, eu acho que vale muito a pena você entrar em grupos, principalmente de Facebook, que no Facebook tem grupo para tudo, e observar sim, lá a linguagem dessas pessoas. Do que as sim. pessoas que estão nesses grupos, elas falam dentro da queixa da depressão, para você entender melhor a linguagem que acessa a eles. Por que esses Uhum, grupos eles têm tanta tração, né? Eles têm tanta convivência ali entre eles? É porque tem alguma linguagem que é diferente. E quando você sim. entende isso, isso também gera comunicação para você. E mais, com postagens mais afuniladas, com esse treino aqui de falar uma linguagem mais próxima à realidade deles, levando para eles também essa possibilidade que existe saída, você pode fazer pelo menos a cada 15 dias um post explicando como funciona o seu trabalho. E aí você vai Tá. explicar a sua proposta de trabalho mesmo como psicóloga clínica para essa dor. Isso é bem comum Uhum, também, a gente fala bastante aqui para o pessoal fazer. Então, é legal. esse cuidado, assim, sabe? Que a gente vai tendo com a comunicação. Mas principalmente pensar, não é tão rápido quanto a gente gostaria, e Sim. comunicação é a arte da rede social. Porque às vezes a Ah, nossa comunicação, nossa, parece que eu falo claro, mas às vezes, será que está claro mesmo? Será que para essas mas pessoas está acessando? pelo menos está no caminho, né, Rô? Sim, sim, Isso é sim, interessante. sim, é isso. E bora Então tá lá. bom. Eu acho que esse é o ponto, entendendo que às vezes também, ó, investir em parceria, live compartilhada com outros profissionais. Quem são outros Uhum, profissionais que poderiam atender essas pessoas? E você fazer live, que a gente chama de collab, que é compartilhar uhum, a audiência, né? Então, é um ponto para fazer também. Cresce o seu número, cresce a audiência qualificada. E eu acho que nesse momento de pandemia, isolamento social, isso tem muita relação, porque infelizmente, hoje mesmo, um grupo meu aqui de uma questão minha particular falou: Rô, vem dar uma palavra pra gente aqui, porque o pessoal tá muito triste, desanimado. Essa história de isolamento tá muito difícil. Aí eu falei, sim, gente, olha tá que mesmo. incrível, né? Quer dizer, a gente vai É, ter, tá, Jaque, um nível muito grande de pessoas com queixas de depressão nesses próximos meses. Eu não tenho dúvida sim, disso. sim. Tá bom? Só não para de crescer, né, com a pandemia, então. Show. Mas tá É bom. isso. Obrigada, Sucesso. parabéns pelo trabalho, viu? Você Valeu. também. Beijão. Tchau, Beijo. tchau. Show. Gente, ó, deixa eu responder ali a Andressa. Sabe o que parece desespero? A postagem de venha fazer terapia, faça sua agenda, sua sessão. Se o seu Instagram tem esse tipo de postagem, pelo amor de Deusinho, não faz um trem desse com você e nem com a nossa categoria, porque isso é desespero mesmo. Agora, postagem que informa, postagem que ensina, num processo de psicoeducação, a pessoa vai criar vontade de te ver todo bom e santo dia. Então, é ideal, sim, que você faça postagens diárias, tá? Com conteúdo que informa, agrega valor, gera reflexão, mudança e ensina algo. Agora, postagem de frase motivacional, inspiracional, ou agente a sessão agora, tchau, não faz o menor sentido, isso não flui, não cresce. Gente, acho que eu vou conseguir responder só mais um, deixa eu ver aqui, por causa do horário.
Tchum. Ó, o Instagram me travou de novo. Me travou de novo. Não vou conseguir colocar ninguém aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui que você colocou aqui. Cláudia, como sair de plano de saúde? Fazendo transição de carreira, de preferência, né? Tendo um método muito eficaz para você fazer uma divulgação inteligente, para melhorar o seu posicionamento, atrair o paciente de público certo, focado no seu atendimento particular, tá? Então, é isso. Eu não tô conseguindo colocar... Ah, deixa eu ver se vai. Abriu aqui. Deixa eu ver. Alzilene. Deixa eu ver se eu consigo te colocar. Se a gente consegue fazer em 5 minutinhos. Será que vai? Alzilene? Será? Tá aí que entrou. Oi, lindona. Vamos que eu tenho que ir embora. Tá certo, vou ser bem objetiva. Show. Estou recém-formada, né? E eu queria saber, eu vou ter meu primeiro atendimento, só que eu estou com dúvidas no valor, né? Como precificar quando se é recém-formada? Sua primeira coisa é pensar o seguinte. O ideal é que você faça uma pesquisa aí na sua região para entender mais ou menos o preço que os colegas estão cobrando. É lógico que isso vai te fazer pensar em situações, né, muito diferentes, porque você vai entrar em contato, tem colega que tem um tempo de formado, outro tem outro tempo, pós-graduação, às vezes processos, né, de formação em si, vão colaborando também para a questão nossa de precificação. Mas como é algo mais intenso, urgente e é para agora, seu primeiro ponto para decidir isso seria a comparação de preço de mercado. Então, ter uma noção melhor aí da região onde você atende, qual é a média de valor que os colegas estão cobrando. O segundo ponto que a gente ensina é você trabalhar uma ideia de cálculo. E, então, pensar mais ou menos aí numa proposta sua de custo. Quanto o seu trabalho te custa, dividido pelo número ideal de sessão que você quer ter. Você provavelmente já me ouviu falando sobre isso aqui. E aí isso vai te chegar no número mais ou menos ideal ali para você ter margem de atendimento, de valor de atendimento. E também tem aquela tabela do Conselho Federal que foi atualizada o ano passado. Sim. Então ela te dá também aqui um parâmetro. Você tem que pegar esses 3 valores e conseguir, dentro dessa média, pensar no valor ideal. Lembra, mesmo que você seja recém-formada, você é psicóloga, não desmereça a nossa categoria. Porque tem gente que pensa, sou recém-formada, eu tenho que fazer quase de graça para que eu possa começar. E não é esse o caminho. Às vezes cobrar barato demais só desmerece e ainda é um problema até ético, né? Colocar aí um preço muito valor daquilo que é o mercado da categoria. Mas o primeiro passo, Alzirene, seria você fazer comparação de preço aí na sua região. Ter uma noção melhor de quanto que as pessoas cobram. E não se sentir intimidada por isso. Todos nós, em algum momento na vida, tivemos os nossos primeiros atendimentos e a vida fluiu. E vai ser lindo, vai ser incrível. Eu queria só fazer mais uma perguntinha sobre o nicho, que eu estou com dúvidas, né? Traumas emocionais, seria um nicho ou é muito aberto? É muito amplo, porque o trauma pode ser a visão de que algo que aconteceu na minha infância colabora para algo que eu me sinta hoje relacionado a, entendeu? O trauma emocional pode ter sido assaltada semana passada e eu tive ali e tenho hoje uma situação de um estresse pós-traumático baseado naquela situação específica ali que eu coloquei. O trauma é um assunto, principalmente se dentro da sua visão terapêutica, isso é um ponto, né? Agora, o ideal é que você contextualize o que você está chamando de trauma emocional. Teoricamente, por exemplo, né, eu não conheço muitas coisas da psicanálise, mas, por exemplo, de tudo que a gente sabe da base da psicanálise, tudo é relacionado a algum tipo de trauma. Então, olha o tamanho, né? Entendeu? Então, é algo muito abrangente, muito, muito grande. E o que o nicho traz de grandeza é a oportunidade da gente falar de uma dor que a pessoa viveu e é específico para ela. Então, por exemplo, se você quer falar do trauma ligado a uma situação específica, tipo, estava com a minha família passeando em algum lugar, estava tudo tranquilo, do nada bati o carro, um acidente terrível, não consigo dirigir mais. Estresse pós-traumático, né? Tendencialmente. A pessoa viveu uma situação ali. Quando você conta uma experiência assim, do tipo, existem pessoas que por situações específicas, semelhantes a um acidente de carro, e ali a pessoa já começa a desenvolver sensações e sentimentos que não permitem que ela dirija mais. Aí a pessoa que já viveu isso em algum momento fala assim, nossa, é verdade, olha, por isso aqui tem uma relação. E é muito comum, né? Situações bem específicas que geram ali algum impedimento. Então, o seu objetivo seria tornar o que você está chamando de trauma mais específico para um grupo de pessoas. Certo. E se eu afunilasse isso para abuso sexual?
mulheres que foram vítimas de Sim, abuso sexual na sim, infância. sim, é um caminho. É um caminho, cuidado só com a linguagem, né? Porque às vezes assim tem que ser uma coisa indireta para você chegar nisso, porque no Sim, próprio atendimento a porque gente é um sabe, assunto né? bem sensível, né? E às vezes assim, eu falo pela experiência prática, às vezes a gente está com o paciente ali, ele demora 3, 4, 5, 10, 20 sessões para te contar uma história dessa. Então, Isso. assim, não é um assunto que a gente tem tanta facilidade de acessar. Agora, digamos que na sua visão terapêutica, aí respeitando sempre seus princípios teóricos, na sua visão terapêutica, essa questão do abuso sexual está no centro de causas relacionadas, por exemplo, à depressão na mulher adulta, à ansiedade na mulher adulta, questões sexuais na mulher adulta. Aí você está contextualizando, falando de um hoje, mas na sua origem tem essa situação aqui. É um caminho a fazer também, entendeu? Entendi. Tá certo. Porque para Obrigada, você viu? isso tá claro, mas assim, é porque tem cor, é igual falar com dependência. Hoje até alguém perguntou aqui, dependência emocional. É bonito o nome, mas vocês entendam isso na prática. Quem é que fala, olha, eu vim aqui porque eu me vejo dependente emocionalmente de X? As pessoas não têm essa linguagem na vida delas, a gente sabe. Mas quem é dependente de qualquer coisa, 90% das vezes não se acha dependente de nada. Então é uma dor que a pessoa nem tem consciência. É mais difícil ainda de acessar, né? Show, lindona! Deixa eu seguir minha vida aqui. Tá bom. Beijo. Beijo. Show! Gente, aí junta, né? Que eu empolgo e o Instagram não colabora, aí o horário vai embora. Mas, ó, ficamos assim, tá? Às 18h25. 18h25. A gente se encontra de novo aqui para que a gente possa de verdade, né, inspirar. Ó, e venha ver a história da Carol. A Carol é uma psicóloga que tem um nicho muito claro, muito bem definido aí na área de relacionamento, começou a crescer muito em relação a isso. Espero vocês. Quem está perguntando sobre o VDC, né, sobre a próxima turma do VDC, nós vamos abrir as matrículas para a turma 10 no dia 18 de maio. Então, nós temos uma caminhada daqui até lá. Então, tem essa maratona. Aí depois vai vir a Jornada VDC. A Jornada VDC, que são 3 aulas. Começa no dia 11 de maio, que é um introdutório para você entender isso aqui de uma forma mais estruturada. A sua forma de saber entra aqui no canal do Telegram, lá tem um link para você. Entra aqui na bio do Instagram, lá tem o canal do Telegram, clica lá, entra para o Telegram e com certeza você vai ter todas as informações por lá. Show, gente? Bora? Vamos caminhar? Então é isso. Beijão para vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.